Olá, meus amigos, um dia de muita paz, de muito trabalho, trabalho do Cristo Jesus no nosso mundo íntimo. Hoje, exatamente 25 de março de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Libertação. Oxe, quantas lições! Podemos voltar para a primeira aula e refazermos tudo novamente. Vamos então solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amigo Jesus, mais uma vez, cheios de alegria, de entusiasmo pela vida e pelas oportunidades que nos dás, te agradecemos a bênção desse estudo. Abre nosso entendimento, dá-nos a coragem de reconhecer nossos erros, de voltar, de refazer caminhos e que possamos estar atentos sempre ao teu chamado. Que assim seja. Em nosso último estudo, quando Gregório estava a ponto de ele mesmo dar uns sopapos no Gúbio, eis que uma garganta se forma no céu e a Matilde começa a conversar com ele, né? Imagina aquela voz de mãe, acho que ele deve ter se tremido de cima a baixo, né? Gregório, não enregeles o coração quando o Senhor te chama de 1000 modos ao trabalho renovador. E ela fala que lembra dele quando eles estavam na Itália, que ele ia renovar o mundo, ajeitar as veredas da Igreja Católica, mas quando ele chegou lá, ele foi corrompido. Então ela está lembrando ele, dizendo que está na hora, que ela sentiu que ele sabe que ele já está sentindo o tédio da maldade, que ele não encontra mais satisfação nisso, e está chamando ele à renovação, e eles estão nessa conversa. A Matilde, né, está falando com ele. Então vamos lá. Último capítulo do nosso livro, né? Vamos lá. Via-se que a benfeitora, quase asfixiada pela emoção, apresentava enorme dificuldade para continuar, mas, após longa pausa, que ninguém ousou interromper, prosseguiu comovida. Como pudestes esquecer, por alguns dias de autoridade efêmera na terra, as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Aderiste aos dragões do mal pela simples verificação de que a tiara passageira não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna, a que a morte nos arrebatou. Entretanto, o divino amigo jamais descreu das nossas promessas de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos, sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido e a quem amastes como dedicada mãe espiritual. Calou-se a voz da mensageira, interditada pela corrente de pranto. Foi então que Gregório, fazendo quanto lhe era possível por manter-se de pé, gritou, como ansioso por fugir a si mesmo. Não creio. Estou só. Consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Transbordava-lhe da voz menos altiva um tom de pavor indescritível. Parecia disposto à fuga, francamente transformado, mas, ante a assembleia estática e silenciosa, mantinha-se magnetizado pela palavra da benfeitora que se fazia ouvir, austera e doce, bela e terrível, escalpelando-lhe, examinando-lhe a consciência. Espraiou o olhar de leão ferido por todos os ângulos do campo que nos situava e, sentindo-se no centro de quantos assistiam, ali, atônitos, a cena inesperada, exteriorizou na expressão fisionômica
todo o desespero extremo que lhe vagava na alma. Arrancou a espada da bainha e gritou encolerizado: Vim para combater, não para argumentar. Não temos sortilégios. Sou um chefe e não posso perder os minutos com palavras tergiversantes. Não admito a presença de minha mãe espiritual de outras eras. Conheço as artimanhas dos fascinadores e não tenho alternativas senão duelar. Fitando a delicada forma de luz que pairava no espaço, ainda acrescentou: lembra a advertência dela. Como pudestes esquecer por alguns dias de autoridade efêmera na Terra, porque uma encarnação é o quê? Dias. Diz Emmanuel, é 1 hora. Uma encarnação é 1 hora. E nem por 1 hora podemos velar com Cristo. As nossas redentoras visões, como pudesses esquecer do Cristo angustiado na cruz, nessa fala dela é como se os dois também fizessem parte lá em Jerusalém e viram o Cristo. Como pudestes esquecer? Aderiste aos dragões do mal, porque é assim que eles se denominam, pela simples verificação de que a tiara passageira não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna a que a morte nos arrebatou. Porque lá tu era considerado um santo, aqui não. Entretanto, o divino amigo jamais descreu, deixou de crer das nossas promessas de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos. Sou Matilde, né? É lindo isso aqui. Fitando a delicada forma de luz que pairava no espaço, acrescentou: Por quem és, anjo ou demônio, aparece e combate. Aceitas meu desafio? Respondeu Matilde com ternura e humildade. Sim. Trovejou Gregório, arquejante. Tua espada! Vê-la-ás dentro em breve. Após alguns momentos de ansiosa expectativa, apagou-se a garganta luminosa que brilhava sobre nós. Mas leve massa radiante e disforme surgiu, não longe, à nossa vista. Compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais que o nosso orientador lhe forneceria. Quando você fala isso aqui, nossa, fluido vital, mas ele está desencarnado, ainda tem? Tem. E está doando para ela se materializar nessa atmosfera, nesse espaço. Senão ninguém enxerga ela. Nem Gregório. Então hoje ela A matéria, né, é tão longe. E que tipo de matéria ela está envolvida, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa. Porque lembra que nesse momento aqui, o Gúbio está em transe, doando o fluido. Júbilo, alegria e assombro dominavam a assembleia. Em poucos instantes, erguia-se Matilde, ao nosso olhar, de rosto velado por véu de gaze tenuíssima. É uma materialização. Aqui no nosso Brasil, nós tivemos materializações. Você encontra fotos pelo YouTube, pela internet, pelo poderoso Google. É só você buscar. E você vai ver que eles estão sempre envolvidos por como se fosse uma gaze. E assim está ela. Quando ele diz assombro, né? Alegria e assombro, porque muita gente ficou assombrada com vontade de correr, porque assusta, né? E outros ali estavam, nossa, uma alegria. De rosto velado por véu de gaze tenuíssima, a túnica alva e luminescente, aliada ao porte esguio e nobre, sob a auréola de safirina luz de que se tocava, trazia a lembrança alguma encantada Madonna da Idade Média em repentina aparição. Adiantava-se
digna e calma, na direção do sombrio perseguidor. Todavia, Gregório, perturbado e impaciente, atacou-a de longe e empunhou a lâmina em riste, exclamando resoluto. Em riste aí no suporte de ferro. As armas! As armas! Matilde estacou. Parou. Serena e humilde, embora imponente e bela, com a majestade de uma rainha coroada de sol. Decorrido alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e, alçando a destra, a mão, radiosa até o coração, caminhou para ele, afirmando em voz doce e terna: Eu não tenho outra espada, senão a do amor com que sempre te amei. E de súbito desvelou o semblante vestalino, puro, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe então a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços que, agora, se lhe abriam envolventes e acolhedores. Gregório deixou cair a lâmina cerada e de joelhos se prosternou, bradando: Mãe! Minha mãe! Minha mãe! Matilde enlaçou-o e exclamou: Meu filho, Deus te abençoe. Quero-te mais que nunca. Verificara-se ali, naquele abraço, espantoso choque entre a luz e a treva. E a treva não resistiu. Gregório, como que abalado nos refolhos do ser, regressara à fragilidade infantil, em pleno desmaio da força que o sustinha. Qual era a força que o sustinha? O ódio, a perversidade. Finalmente, iniciara a sua libertação. A benfeitora, enlevada, recolhera-o, enlanguecido, sem forças, nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange fugiram espavoridos. Porque ele chegou sozinho? Não. Matilde, vitoriosa, agradeceu em palavras que nos faziam vibrar as fibras mais recônditas da alma e, em seguida, confiou aos nossos cuidados o filho vencido, asseverando-nos que o abnegado Gúbio se encarregaria de guardar, por algum tempo, aquele que ela considerava o seu divino tesouro. Após abraçar-nos generosa, desmaterializou-se ao nosso coro de hosanas, a fim de seguir, de mais longe, a preparação do futuro glorioso. Refez-se o nosso orientador, reintegrando-se em nosso grupo de serviço. Edificado, feliz, Gúbio sustentou Gregório, inerte, nos braços, à maneira do cristão fiel que se orgulha de suportar o companheiro menos feliz. Orou, cercado de claridade santificante, arrancando-nos lágrimas irreprimíveis de alegria e reconhecimento. E, depois, ante a paz que se estabelecera, triunfante e ditosa, deu por fim da nossa tarefa, dispondo-se a guiar a heterogênea, mas expressiva coletividade de novos estudantes do bem, recolhidos nos trabalhos de salvação de Margarida, até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador.
E aí você entende porque o nome do livro é Libertação. Quando eles, que foi o trabalho assim ímpar dessa obra, o encontro deles na casa de Margarida, um pouco mais de 60 obsessores, mais aqueles espíritos que estavam na condição de ovoides. Pergunto, como foi essa luta? Quantos corações Gúbio, em nome do Cristo, libertou? Nenhum foi atacado, preso, maltratado. Isso não é um trabalho do Cristo. Eles foram o quê? Atendido e acolhido em suas dores. Vocês lembram de Saldanha? Qual era a dor de Saldanha? Ele queria vingar do filho que foi condenado injustamente. E logo depois que ele conseguiu libertar Saldanha, o filho, a esposa do filho e a mãe do filho, só aí 4 pessoas. 4 espíritos aprisionados no sofrimento. E a neta que estava sendo perseguida pelo filho do juiz. E ainda atendeu o filho do juiz porque acabou promovendo entre eles o casamento. Olha aí. Então aí 4, 5, 6 espíritos. Tem mais. Vamos lá, vamos lembrar do outro caso? Era do Eloy. Quem era o pai? É o Leôncio. Era o Leôncio? É. Leôncio, que tinha um filho que estava sendo morto pelo enfermeiro, contratado pela sua esposa. Lembra disso? Era um obsessor também, mas que carregava uma dor. O que Gúbio fez? Salvou a criança e também salvou a vida do irmão de Eloy, porque ele estava fazendo mal e ele iria se comprometer. Então, quantas mentes foram libertadas nessa ida à casa de Margarida? E lá no Jardim de Margarida foi acendida uma luz e eles passaram a atender muitos e muitos outros corações. Então, o trabalho do bem não é para matar o mal, é para acender a luz aonde existe as trevas. Nós não somos inimigos, somos todos irmãos. E cada um carrega a sua dor. E cada um carrega o seu amor. Surgira para mim a despedida. Tinha meus olhos úmidos de pranto. O instrutor abraçou-me e, retendo-me junto do coração, falou bondoso. E aí o nosso Gúbio, quem presta a voz, é o nosso querido Augusto, que está de férias merecida. Então eu vou pedir para o nosso irmão Wesley, que está aqui fazendo a voz do Gregório, se transformar agora em Gúbio. Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhaste nessa jornada de libertação. Nunca te esqueça de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Uma lição tão simples, mas que a gente não quer entender. A gente quer combater o mal com a ignorância, com a agressividade, com a prepotência. A gente ainda não entendeu como é que se combate a violência, o ódio. Quis responder, esclarecendo que somente a mim, discípulo inábil, cabia o dever de gratidão. Todavia, incoercível emotividade prendeu-me a voz. O orientador, no entanto, leu-me no olhar os sentimentos mais profundos e sorriu em retirada, porque tenho aprendido que as palavras mais profundas são as palavras não ditas, são as palavras sentidas, e o olhar expressa. Eloy também rumou para longe em busca de outros setores. Eu acho tão legal isso, gente, a quantidade de trabalho, de cursos, e o bom que estudar no mundo espiritual, a gente estuda praticando, é na prática. Eloy também rumou para longe em busca de outros setores e, voltando sozinho ao meu domicílio espiritual, roguei chorando. Mestre de bondade infinita, não me abandones. Ampara-me a insuficiência de servo imperfeito e infiel. Em torno reinava insondável e sublime silêncio. Mas, enquanto o horizonte se tingia de rubro,
Preludiando a festa da aurora, a estrela matutina brilhava, tremeluzindo aos meus olhos, qual celeste resposta de luz. Finalizamos a obra. Quanta emoção, quantas lições, quanta gratidão. Vamos agora agradecer através da oração. Eu vou pedir para a Amita, vou passar essa responsabilidade para ela. Vou pedir para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece de gratidão. Agradecemos sempre aos amigos espirituais que tão pacientemente nos conduzem, entendendo as nossas limitações, as nossas fragilidades, a nossa imaturidade. Mas eles aproveitam o cadinho que nós temos para ofertar, para nos auxiliar. Senhor Jesus, queremos te agradecer teu infinito amor por nós. Amor que não esquece de ninguém. Acabamos de ouvir por Matilde que esperastes por séculos o serviço de Gregório. Graças te damos porque tu deves estar esperando por nós também há séculos e séculos. Ajuda-nos, Jesus, a fazermos brilhar a nossa luz rumo aos caminhos que levam a ti. Ajuda-nos a compreendermos, como disse Gúbio, que o amor é o amor que cobre a multidão de pecados, é o amor que renova a face da terra, é o amor que não precisa combater a treva, basta educá-la. Ajuda-nos, Jesus, a sermos educadores de nós mesmos, a pararmos de olhar para a vida alheia, a tentar tirar o cisco do olho do outro e esquecermos a trave no nosso. Ajuda-nos na nossa caminhada, Mestre, porque tu sabes da nossa rebeldia, tu sabes das nossas desculpas, tu sabes das nossas falhas. Ajuda-nos principalmente a não esquecermos de ti, porque tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja.